Invocando a proteção divina, declara aberta a 33ª sessão ordinária neste 29 de junho de 2023. Em discussão a ata da 32ª sessão ordinária, realizada em 20 de junho de 2023. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. Aproveitando o momento para saudar a presença de 21 alunos do curso de Direito da Faculdade Federal da Bahia. Neste momento se fazem aqui presentes no plenário, acompanhados do professor e desembargador Dr. Antônio Adonias Aguiar Bastos. A presença de vocês muito nos honra. Sejam sempre muito bem-vindos a este tribunal. Desejando de logo uma excelente tarde a todos. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, Excelência. Boa tarde a todos. Sim, Excelência, temos expediente encaminhado à presidência. Trata-se de ofício da secretária estadual da Educação, doutora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, pelo qual agradece a comunicação da moção de aplausos pela indicação do novo diretor do Banco Central do Brasil, o senhor Ailton Aquino dos Santos, primeiro negro a assumir o cargo. A secretária aproveita o ofício também para salientar o importante trabalho desempenhado por Vossa Excelência na presidência desse Tribunal de Contas. Somente esse, Excelência. Agradecemos, doutor Luciano, secretário-geral. Próximo item da pauta, conferência. Visando dar um cumprimento aos nossos normativos, faremos a inversão da pauta hoje, para iniciarmos pela matéria administrativa, para procedermos logo ao sorteio dos convênios e outros ajustes congêneres que serão autuados para instrução e julgamento neste tribunal. Gostaria de acrescentar que a previsão normativa estabelece o sorteio de 30 convênios no mínimo para instrução neste Tribunal de Contas. Entretanto, realizaremos o sorteio de 75 convênios, ou seja, 45 convênios a mais do que o previsto em nossas diretrizes programáticas. Além desse quantitativo, registro que teremos também neste ano o ingresso de, no mínimo, 60 outros convênios selecionados pela nossa matriz de risco e de materialidade, além daqueles que serão remetidos pelas unidades jurisdicionadas ao final das tomadas de contas que venham a realizar e também daqueles destacados pelas coordenadorias de auditoria em seus exames de campo. Ademais, também selecionaremos ainda este ano uma quantidade de convênios ainda a ser definida, conforme o resultado da utilização da nossa seleção preditiva. É uma metodologia nova que estamos aplicando já neste exercício de seleção de convênios com o uso da inteligência artificial. Finalmente, sortearemos hoje também 4 contratos de gestão para instrução e julgamento por esse tribunal. Assim, dando prosseguimento, peço o auxílio do nobre procurador de contas, Dr. Maurício Calef, para comandar este procedimento. Com a palavra, o nobre procurador. Agradeço, presidente. Uma boa tarde a todos. Vamos, então, iniciar o sorteio dos convênios. O sorteio será feito por coordenadoria. Serão selecionados um número específico de convênios para cada uma das unidades de auditoria que compõem essa casa. E vamos iniciar com os convênios que serão instruídos no âmbito da primeira coordenadoria de controle externo. Serão selecionados 15 convênios de um universo de 60 possíveis. Pois bem. Bom, todos os convênios sorteados foram celebrados, tem como concedente a SEDUR, né, a unidade Condé. O primeiro deles é o 2224 de 2022, celebrado com a Prefeitura Municipal de Aporá. O segundo é o 0361 de 2022, celebrado com a Prefeitura Municipal de Acajutiba. O terceiro é o 4057 de 2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Encruzilhada. O terceiro é o 3646 de 2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Itamari. O quinto é o 0736 de 2022,
celebrado com a Prefeitura Municipal de Crisópolis. O sexto, 2143 de 2022, celebrado com a Prefeitura Municipal de Aporá. O 1430 de 22, celebrado com a Prefeitura Municipal de Coaraci. O 2755 de 2018, tendo como conveniente a Prefeitura Municipal de Vereda. 0523 de 2022, celebrado com a Prefeitura Municipal de Acajutiba. 1698 de 2021, celebrado com a Prefeitura Municipal de Nova Fátima. O 2151 de 2022, cujo conveniente é a Prefeitura Municipal de Aporá. 2887 de 2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Iguaí. 0125 de 2019, celebrado com a Prefeitura Municipal de Ourolândia. O 0792 de 2020, cujo conveniente é a Prefeitura Municipal de Jussari. E o 3832 de 2022, celebrado com a Prefeitura Municipal de Ouriçangas. Vamos sortear agora os convênios a serem instruídos no âmbito da segunda Coordenadoria de Controle Externo. Serão também 15, no universo de 48 possíveis. São eles o 3138 de 2022, celebrado no âmbito da SJDHDS, tendo como conveniente a Sugestão de Integração Social. 2573 de 2022, também celebrado pela SJDHDS, tendo como conveniente o Instituto Social Vivendo e Aprendendo, ISVA. 0149 de 2020, celebrado pela CESAB, tendo como conveniente o Fundo Municipal de Saúde de Santa Brígida. 0036 de 2018, também celebrado pela CESAB, com o Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus da Lapa. 0017 de 2020, também celebrado no âmbito da CESAB, dessa feita com o Fundo Municipal de Saúde de Acajutiba. 0232 de 2021, celebrado pela SJDHDS, com a Fundação Conquistense Edvanda Maria Teixeira. 0104 de 2020, também pela SJDHDS, com o Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, Dr. Jesus. 0068 de 2020, celebrado pela CESAB, com o Fundo Municipal de Saúde de Vanderlei. 0069 de 2022, celebrado pela SJDHDS, com o Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente. 0224 de 2021, como concedente a SJDHDS e conveniente ao Centro Popular de Inclusão Social. 0041 de 2020, celebrado no âmbito da CESAB, com o Fundo Municipal de Saúde de Acajutiba. 0211 de 2018, tendo como concedente a SJDHDS e como conveniente o Desafio Jovem Peniel. 0029 de 2019, celebrado no âmbito da SJDHDS, com a Associação Cultural e Beneficente Revolution Reg. 0052 de 2018, celebrado pela SJDHDS, com a Associação Comunitária dos Amigos do Centro do São João de Deus. E o 0169 de 2019, celebrado pela CESAB, com o Fundo Municipal de Saúde de João Dourado. Seguindo com os convênios a serem instruídos pela terceira coordenadoria, serão também em número de 15, sorteados no universo de 342 convênios possíveis. O primeiro deles é o 4301 de 2022, celebrado pela CETUR, com a Prefeitura Municipal de Ouriçangas. Seguindo com 1143 de 21, celebrado pela CEPROME, com Filhos do Mundo, FEME.
Convênio 1807 de 2022, celebrado pela Setur com a Prefeitura Municipal de Maracás. Convênio 1331 de 21, celebrado pela CEPROME, com a Associação Sociocultural de Capoeira Bloco Carnavalesco Afro Mangangá. 1841 de 22, celebrado pela Setur, com a Prefeitura Municipal de Condeúba. 3044 de 22, celebrado pela Setur, com a Prefeitura Municipal de Paripiranga. 0847 de 22, celebrado pela SPM, com a Associação de Moradores do Quilombo Mutexo Acuntinga. Convênio 5336 de 22, celebrado pela CETRE, com a União das Federações Esportivas do Estado da Bahia. 3418 de 21, também celebrado pela CETRE, com a Federação Baiana de Ciclismo. 0778 de 21, celebrado pela SPM, com o Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Comunitária. 1548, celebrado pela Setur, com a Prefeitura Municipal de Coaraci. 4075 de 22, também celebrado pela Setur, com a Prefeitura Municipal de Esplanada. 0121 de 22, celebrado no âmbito da CETRE, com a Associação Central de Cidadania. 1866 de 2022, celebrado no âmbito da Setur, com a Prefeitura Municipal de Piraí do Norte. E o 4245 de 22, também celebrado pela Setur, com a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila. Seguindo agora com a quarta coordenadoria. Na quarta coordenadoria serão sorteados apenas 5 convênios, num total de 294. Todos os convênios sorteados foram celebrados, tem como concedente a SDR-CAR. O primeiro deles é o 2952 de 21, celebrado com a Prefeitura Municipal de Nova Fátima. O segundo, o 2561 de 2021, celebrado com a Prefeitura Municipal de Ibicoara. O terceiro é o 0380 de 2017, e o conveniente é a Associação Comunitária de Marimbondo, Candeal e Maxixe. O quarto é o 0430 de 2020, celebrado com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Piemonte Norte Itapicuru. E o quinto é o 6148 de 2018, celebrada com a Associação Comunitária e Agrícola dos Pequenos Produtores de Marruais e Junco. Quinta coordenadoria. Novamente 15 convênios sorteados no universo de 140 possíveis. Foram 2 convênios celebrados no âmbito da SEC. O primeiro deles, o 4181 de 2021, tendo como conveniente Luiz Fernando Pascolati Guzmão. E o outro, o 1470 de 2021, tendo como conveniente Luci Mara Bertoni. Os outros 13 foram celebrados no âmbito da SECT FAPESB. O primeiro deles é o 7869 de 2017, cujo conveniente foi a senhora Maria José Gomes de Andrade. O 8539 de 2017, tendo como conveniente Ederlande Souza Ferreira. 1247 de 2018, tendo como conveniente Cristiane Floral Villarreal. 0887 de 2018, celebrado com George Rego Albuquerque. 1689 de 2018, cujo conveniente é a senhora Silvia Lima Costa. 1163 de 2020, celebrado com Bioativa Biotecnologia Limitada. 3525 de 2018, celebrado com a senhora Leila Carvalho Campos. 0615 de 2018, celebrado com a senhora Luciana Santos Cardoso. 1298 de 2018, cujo conveniente é a senhora Luciana Almeida da Silva. 2721 de 2016, celebrado com o senhor Isaac Suzarte Gomes Filho. 1654 de 2018,
celebrado com o senhor Robério Rodrigues Silva. 2030 de 2018, cujo conveniente foi Paralel Tecnologia de Informação Limitada, ME. E o 2995 de 2018, celebrado com a senhora Patrícia Sampaio Tavares Veras. Por fim, os convênios a serem instruídos no âmbito da 6ª Coordenadoria, em número de 10, no universo de 39 possíveis. Todos eles celebrados, tendo como secretaria concedente a Secult. O primeiro, 0366 de 2017, o conveniente é Cambuí Produções Limitada. 0463 de 2017, celebrado com a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude. 0606 de 2019, tendo como conveniente a senhora Maria Rosa Brandão Espinheira. 1025 de 2019, celebrado com a senhora Iris Brito Lopes de Oliveira. 0691 de 2019, tendo como conveniente a senhora Mariana Passos Neto. 2998 de 2022, celebrado com a Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda. 3416 de 2016, tendo como conveniente a SS Produções e Eventos. 0975 de 2019, celebrado com RGN Randam ME. 0835 de 2019, tendo como conveniente Tacley de Souza Pinheiro. E o 0778 de 2019, cujo conveniente é a senhora Rafaela Araújo Lopes. Enfim, esses foram os convênios sorteados a serem instruídos pelas coordenadorias de acordo com o regramento. E avançaremos agora ao sorteio dos contratos de gestão. Como dito pelo conselheiro presidente, será um contrato de gestão para cada uma das unidades de coordenadoria da casa, sendo que não há contrato de gestão no âmbito da 1ª e da 6ª coordenadorias. Então, já iniciamos com a 2ª. Será sorteado um contrato de gestão, num total de 11 possíveis. Então, sorteado o contrato de gestão celebrado, número 3410, celebrado com a Associação Obras Sociais Irmanduce, num valor de R$ 285.263.960,90, a unidade jurisdicionada é a CESAB, a unidade orçamentária é o Fundo Estadual de Saúde. No âmbito da 3ª, no universo 16, também será sorteado um contrato de gestão, que é o de número 0605, celebrado com a Associação Beneficente Josué de Castro, no valor de R$ 1.874.798,01. A unidade jurisdicionada é a CETRE, que é a unidade orçamentária, é a Assessoria de Planejamento e Gestão. Quarta CCE, um convênio sorteado no universo de 2 possíveis. O convênio sorteado é o 0063, celebrado com a Cooperativa de Desenvolvimento Territorial, um valor atual de R$ 2.674.432,17. A unidade jurisdicionada é a SDR e a unidade orçamentária é a Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural. Por fim, a 5ª CCE, um contrato de gestão, somente um contrato possível, que é o contrato 0962, celebrado com a Associação das Empresas Parque Tecnológico da Bahia, um valor atual de R$ 27.628.044,36, a unidade jurisdicionada é a SECT e a unidade orçamentária Assessoria de Planejamento e Gestão. Enfim, fim do sorteio. Excelência, devolvo a palavra com os meus agradecimentos. Doutor Calef, nós que agradecemos. Voltamos à ordem do dia.
da pauta, no item conferência, medida cautelar e consulta, não temos nada pautado. Já no item denúncia, nós temos o processo TCE 1922-2023, sob a relatoria do conselheiro Inaldo Araújo. O recorrente é a Neoenergia Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. A senhora responsável é a senhora Maria Helena Alves de Farias Monteiro, gerente jurídica, OAB Bahia, 26.707. A denunciada é a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus. Com a palavra, o relator, o conselheiro Inaldo da Paixão. Eu agradeço, senhor presidente, mais uma vez aproveito para fazer uma saudação aos alunos de Direito da nossa Universidade Federal da Bahia, acompanhados pelo professor Antônio Adonias. Mais uma vez feliz por revê-los. Senhor presidente, o nosso voto vai na seguinte linha. Trata-se de processo de denúncia formulado pela empresa Neoenergia Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, em face do, abre aspas, crescente problema ocasionado pela inadimplência, quanto mais da Santa Casa da Misericórdia de Santo Antônio de Jesus, fecho aspas, no qual se requer, ainda em aspas, que as medidas legalmente cabíveis sejam aplicadas para fins de apuração e aplicação das medidas de responsabilização apropriadas, fecho aspas. A assessoria técnica jurídica TEG, o Ministério Público de Contas, convergiram pelo não conhecimento da denúncia, tendo em vista que o objeto trata de direito subjetivo individual de particular em face de devedores. Compulsando os autos, verifico que os órgãos pareceristas da Casa, a TEG e o Ministério Público de Contas, estão corretos ao afirmar que o cerne da denúncia, que diz respeito à suposta inadimplência da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus, no fornecimento de energia elétrica, perfazendo uma dívida no valor de R$ 7.678.136,03 perante a denunciante, vai de encontro à jurisprudência dominante nesta Casa de Contas, consolidada por meio da súmula 18, aprovada no âmbito da Resolução 73/2014, que assim dispõe. Denúncia, representação, não conhecimento, ação de cobrança, é inadmissível o processamento de denúncia, representação formulada como sucedânea da ação de cobrança. Importa ainda destacar que, embora não parem dúvidas de que o Tribunal de Contas do Estado não possa servir a credores como um meio para a realização de cobranças de dívidas perante o Estado, como bem dito pela TEG em seu parecer, a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus sequer é jurisdicionada desta Corte. E, embora tenha sido alegado pela Coelba que a denunciada possui dívidas pela utilização de energia elétrica, esta poderá e deverá, se assim entender, valer-se do Poder Judiciário Estadual, a fim de obter o saldo devedor, ora alegado, utilizando-se, por óbvio, da competente ação de cobrança. E ao cobrar, a Coelba não deve se esquecer, principalmente em tempos de ESG, governança ambiental, social e corporativa, da sigla em inglês, de sua responsabilidade social, ainda que seja uma empresa que vise o lucro. Afinal, a Santa Casa, além de ser de Santo Antônio, é da misericórdia, que significa perdão, indulgência, graça, clemência, compaixão, dó e piedade. E como a Coelba é uma companhia de energia, espera-se que a luz gerada pelas águas da Bahia lhe ofereça um bom caminho para a remissão dos pecados e das dívidas. Dessa forma, considerando os pareceres da TEG do Ministério Público de Contas, que acolho na íntegra, e o inteiro teor da súmula 18 desta Casa de Contas, voto pelo não conhecimento da presente denúncia, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos exigidos para a sua admissibilidade e que não é competência desse Tribunal de Contas tutelar direito subjetivo individual de particular credor em face de devedores, devendo assim o presente processo ser extinto sem resolução do mérito. É o voto, senhor presidente. Que colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu tenho por aprovado, indago Vossa Excelência fará conferência do feito. Perfeitamente, excelência, confiro. Dou por conferido. Próximo item da pauta, também uma denúncia, é o processo TCE 1125-2023, sob a relatoria do conselheiro Pedro Lino.
O denunciante é a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada. Representante da denunciante é o senhor João Márcio Oliveira Ferreira, sócio proprietário. Os advogados são Dr. Renato Lopes, OAB São Paulo 406.595B, Dr. Matheus Cafundó Almeida, OAB São Paulo 395.031, doutora Raíza Figueiredo Monteiro, OAB São Paulo 442.216, doutor Matheus Barbosa Couto, OAB São Paulo 463.494, doutor Vinícius Eduardo Baldan Negro, OAB São Paulo 450.936, doutor Renner Silva Mulia, OAB São Paulo 471.087, Dr. Jean Mário Santos Ferreira, OAB São Paulo 471.792. Dr. Rodrigo Antônio Urias Martins, OAB São Paulo 474.016. E, finalmente, o Dr. Ian Elias, OAB São Paulo 478.626. A denunciada é a Fundação Estatal de Saúde da Família, FESV, SUS, sobre o Pregão Eletrônico 08 de 2022. Foram notificados os senhores Ricardo Luiz Dias Mendonça, diretor-geral da FESV, SUS, e a senhora Roberta Silva de Carvalho Santana, secretária da Saúde do Estado da Bahia. Com a palavra, o relator conselheiro Pedro Lino. Eu agradeço, senhor presidente, e considerando que o relatório do processo encontra-se disponibilizado no sistema Proinfo desde o dia 7/6/2023 e que, igualmente, já disponibilizei no referido sistema a versão integral do meu voto, peço licença, portanto, para ir direto à parte dispositiva deste. Eu faço da seguinte forma: assim, em total consonância com o Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito por sua procedência, expedindo determinação à Fundação Estadual Saúde da Família, direcionada ao seu representante legal, para que, em futuras licitações, cujo objeto seja a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de vale combustível, a serem custeados com recursos financeiros estaduais e em observância aos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, abstenha-se em eleger métodos ou mecanismos que não permitam o efetivo controle da execução das despesas provenientes da aquisição de combustível, a exemplo dos métodos ou mecanismos que utilizem tickets, talões em papel, em detrimento dos métodos ou mecanismos eletrônicos já amplamente utilizados e que forneçam modernos sistemas de gestão, fiscalização e controle tempestivo na execução das despesas. Voto ainda pela expedição de recomendação à Secretaria de Saúde, SESAB, para que elabore normativo e emita orientações às entidades que administram unidades da rede estadual de saúde, por meio de contrato de gestão, no sentido de que, ao realizarem contratações cujo objeto seja a prestação de serviço de fornecimento de vale combustível, a serem pagos com recursos estaduais, abstenham-se de eleger métodos ou mecanismos que não permitam o efetivo controle da execução das despesas provenientes da aquisição de combustível, a exemplo dos métodos ou mecanismos que utilizem tickets, talões em papel, em detrimento dos métodos ou mecanismos eletrônicos já amplamente utilizados e que forneçam um moderno sistema de gestão, fiscalização e controle tempestivo da execução das despesas. É como voto, senhores conselheiros. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino, e nós colocamos em discussão. Com a palavra, o conselheiro Antônio Norato. Presidente, não para discutir, mas já para adiantar o meu voto, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Pedro Lino, relator. Entretanto, eu transformo a determinação em recomendação. Porque entendo até que a recomendação já é uma, mas eu uso sempre aqui, vocês conhecem a recomendação, só isso. Agradecemos, conselheiro Norato. Com a palavra, o conselheiro Inaldo Araújo. Não, senhor presidente, eu percebo
pelo que aqui foi relatado, que a denunciada é a Fundação Estatal Saúde da Família. Como surgiram algumas dúvidas para este relator e neste momento, eu vou pedir vista, Vossa Excelência, prometendo devolver no prazo regimental. Vistas concedidas ao conselheiro Hinaldo Araújo. Dando sequência à pauta, nós temos outra denúncia, que é o TCE 1924-2023, sob relatoria do conselheiro Pedro Lino. A denunciante é a Neoenergia Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. A representante da denunciante é a doutora Maria Helena Alves de Farias Monteiro, OAB Bahia 26.707. A denunciada é a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Com a palavra o conselheiro Pedro Lino. Obrigado, senhor presidente. Considerando que o relatório do processo encontra-se disponibilizado no sistema Proinfo desde o dia 20/6/2023 e que, igualmente, já disponibilizei no referido sistema a versão integral do meu voto, peço licença, portanto, para ir direto à parte dispositiva deste. E procedo da seguinte forma. Assim, em total consonância com a TEG, o Ministério Público de Contas, voto pela inadmissibilidade da presente denúncia ante a incompetência desse TCE-BA para tutelar direito subjetivo, individual e particular em face de devedores, como já consolidado na jurisprudência desse tribunal, por meio do verbete número 18, extinguindo-se, por conseguinte, o presente processo sem resolução de mérito. É como um voto, senhores conselheiros. Agradecemos, conselheiro, e colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, tenho por aprovado e indago, Vossa Excelência fará a conferência Confiro, senhor. do feito. Dou por conferido. Próximo item, auditoria e inspeção. Teríamos o processo TCE 13081-2022, porém encontra-se prejudicado pela ausência da relatora. Próximo processo é uma auditoria operacional em ações governamentais, é o TCE 13.206-2022, sob a relatoria do conselheiro Antônio Norato. O período é de 1/1 a 29/10/2022. O objeto é o Programa de Inserção de Apenados e Egressos no Mercado de Trabalho, Protrabalho. Com a palavra, os responsáveis pelos órgãos são, pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia, SAEB, doutora Edelvino da Silva Góes Filho, secretária. Pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, o senhor José Antônio Maia Gonçalves. E pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, Esporte, CETRE, doutor Davidson Magalhães, secretário. Com a palavra, o conselheiro Antônio Norato. Presidente, relatório publicado, inclusive com as manifestações opinativas dos órgãos técnicos, eu vou, então, direto à conclusão do voto, que, na realidade, é uma resolução. Resolvem os excelentíssimos senhores conselheiros a determinar a CCS competente pelo exame das prestações de contas da SEAP e da SET relativas a esses 2023, que procedam ao acompanhamento dos pontos verificados nesta auditoria. B. Recomendar a SEAP e a CETRE, comunidades designadas no artigo 3º do Decreto Estadual número 14, 7.604/2013, com vistas a atender a captação dos beneficiários do programa Protrabalho. B1. Sistematizar cronogramas e ofertas de cursos profissionalizantes que atendam ao perfil dos beneficiários e às necessidades do mercado, inclusive quanto ao objeto dos contratos celebrados no âmbito do Poder Executivo Estadual. B2. Elaborar um sólido fluxograma de encaminhamento dos beneficiários às vagas de trabalho ofertadas pelas empresas comprometidas com o programa, com a inclusão de critérios e objetivos. B3. Promover de forma efetiva a divulgação dos cursos, de modo a alcançar os beneficiários e a estimular a participação destes no programa. C. Recomendar a SEAP com vistas a atender à responsabilidade pela fiscalização do cumprimento do Decreto 14.764/2013, conforme artigo 10º do normativo.
C1. Realizar divulgação do programa para as empresas participantes de licitações promovidas pelo Estado e para as secretarias de governo. C2. Fiscalizar as contratações do Estado que envolvam vagas do programa desde o início efetivo da execução da obra ou serviço e instruir a unidade contratante para aplicar, caso necessário, as sanções previstas em contratos. C3. Acrescentar obrigatoriedade de fiscalização no fluxograma de funções da secretaria envolvida no pró-trabalho, inclusive com o dever de informar as empresas quanto às vagas a preencher e as que foram criadas, bem como saber as eventuais sanções no caso de descumprimento das normas do programa. D. Recomendar a SEAB e a CETRE a SEAP, CETRE e a SEAB com o objetivo de monitorar a implementação das recomendações propostas e com base na resolução do TCE número 84/2020, D1, encaminhar ao TCE no prazo de 60 dias um plano de ação conjunto contemplando os elementos previstos no artigo 4º da resolução do TCE 84/2020. Modelo constante no site do TCE, com o detalhamento das ações administrativas a serem adotadas para a correção do estado de desconformidade apontado nos itens 7.1 e 7.2 do relatório editorial, tomando-se como referência as medidas recomendadas pela 7ª CCE, cuja não adoção deve ser devidamente motivada e acompanhada de ações alternativas sob pena de aplicação de multa, conforme previsto no inciso 4º do artigo 35 da Lei Complementar número 05.991. É a proposta. E colocamos em discussão. Não há quem queira discutir. Solicitou a palavra? Sim, senhor presidente. A letra do voto do eminente relator é uma determinação para a CCE. Procede? CCE. Eu sempre faço na CCE porque é um órgão interno nosso, eu me sinto à vontade para determinar. Perfeito. Eu não determino quando é o gestor, aí eu não... Eu compreendo o conselheiro Castro Neto, mas como a gente entende também que a CCE tem a programação anual aprovada por este pleno, e qualquer determinação pode impactar essa programação, eu prefiro também, neste momento, recomendar. Eu posso modificar, inclusive, mas eu quero deixar... Eu não vou modificar, vou deixar o voto se determinar, até porque, caso vá interferir na programação, a CCE pode comunicar, olha, e aí, justificando, está resolvido o problema. Perfeitamente, conselheiro Antônio Norato, e eu coloco em discussão, diante da pequena divergência, só nos resta colher a opinião do conselheiro Pedro Lino em relação à determinação ou recomendação. A proposta do conselheiro Honorato, o relator, foi a vencedora. Eu indago, Vossa Excelência fará a conferência do feito. Salvo redação em razão da bancada. Hoje está reduzida, eu tenho que registrar isso. Dou por conferido, conselheiro Honorato. Próximo item da pauta, em prestação de contas. Temos o processo TCE 3028/2021. A natureza é um processo de contas da administração indireta. A turma julgadora é o relator, o conselheiro Pedro Lino, e o revisor, o conselheiro Inaldo da Paixão. O período é de 1/1 a 31/12/2020. O órgão de origem é a Companhia de Processamentos de Dados do Estado da Bahia, Prodeb. A vinculação é a Secretaria da Administração do Estado da Bahia, SAEB. Informo também que recebemos um pedido de sustentação oral formulado pelo advogado dos gestores, Dr. José Carlos Torres Júnior, OB Bahia 17.799. Oportunidade em quem defira o pedido e comunico que após o voto da turma, Vossa Senhoria terá 10 minutos prorrogáveis por mais 5 minutos. Seja sempre muito bem-vindo a este tribunal. Com a palavra o conselheiro relator, conselheiro Pedro Lino. Eu agradeço, senhor presidente. Considerando que o relatório do processo encontra-se disponibilizado no sistema Proinfo desde o dia 11/5/2023 e que, igualmente, já disponibilizei no referido sistema a versão integral do meu voto, peço licença, portanto, para ir direto à parte dispositiva deste. Eu faço da seguinte forma. Assim,
Em respeito ao princípio da segurança jurídica e acompanhando parcialmente a auditoria, a ATEG e o Ministério Público de Contas, voto a pela aprovação das contas do senhor Samuel Pereira Araújo, diretor executivo da Prodeb, referente ao exercício 2020, com ressalvas em relação aos achados mantidos no derradeiro relatório auditorial. Em termos do artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar número 05 e nos termos do inciso 2, artigo 122 do Regimento Interno desse TCE, além da aplicação de multa no valor de R$ 5.000 ao senhor Samuel Pereira Araújo, nos termos do relatório auditorial e da matriz de responsabilização, com fundamento no artigo 35, inciso 1 e 2 da Lei Complementar número 05/1991. B. Pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 ao senhor Carlos Augusto Borges Silva, diretor de Infraestrutura Tecnológica e Conectividade, referente ao exercício 2020, em virtude das irregularidades descritas nos itens 6.4.1 e 6.4.2 do relatório de auditoria, conforme matriz de responsabilização, com fundamento no artigo 35, inciso 2 da Lei Complementar 05/91. C. Pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 ao senhor Makoto Koshima, diretor de Desenvolvimento e Integração de Soluções, durante o exercício 2020, em virtude das irregularidades descritas nos itens 6.4.2 e 6.4.7 do relatório de auditoria, conforme matriz de responsabilização, com fundamento no artigo 35, inciso 2º da Lei Complementar 05/91. D. Pela expedição de determinação à Prodeb, para que, no prazo de 180 dias, apresente a STCE-BA plano de ação contendo a relação dos servidores efetivos do quadro da companhia, com respectiva discriminação dos cargos vagos e ocupados, acompanhado de estudo que explicite a real necessidade de pessoal permanente da Prodeb, indispensáveis à consecução dos seus objetivos constitucionais, de modo a lastrear a realização de concurso público em conjunto com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia para provimento de pessoal efetivo. E. Pela expedição de determinação à Prodeb, no sentido de que adote procedimento de controle com vistas a garantir a tempestividade dos pagamentos realizados a seus credores, bem como se abstenha de terceirizar a execução de sua atividade fim sem o devido respaldo legal, configurando flagrante burla à regra do concurso público, uma vez que tais irregularidades vêm sendo apontadas por esse TCE-BA em sucessivos exercícios, sem a adoção de medidas saneadoras para sua correção e, por fim, pela expedição de recomendação à Prodeb, no sentido de que sejam adotadas as medidas administrativas necessárias à correção das demais falhas e deficiências apontadas no relatório editorial. É como o voto, senhores. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino. E como se manifesta o revisor, conselheiro Inaldo da Paixão? Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, na proposta de aprovação das contas horas sob exame e que segue o pensar da nossa auditoria, e também converto as determinações propostas em recomendações. E no que se refere à multa, 2020 foi um ano atípico, senhor presidente. Eu não vou, em função dessa questão, multar neste momento essas contas. É o meu voto. Dirigindo do relator, tão somente no que se refere às determinações e na aplicação de multa. E na aplicação da multa. Agradecemos, conselheiro Inaldo. Nesse momento, eu passo a palavra ao doutor José Carlos Torres Júnior para a manifestação. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais conselheiros componentes desse Egregio Tribunal de Contas, colegas advogados, plateia assistente, servidores. Primeiramente, gostaria de manifestar minha alegria em ver alunos da UFBA, minha alma mater, aqui nessa casa,
podendo compreender o funcionamento de uma função tão importante de controle de contas para a sociedade e para a democracia brasileira. Com o devido respeito ao entendimento do eminente relator e aderindo às palavras bem colocadas pelo revisor, é importante preliminarmente deixar claro que 2020 de fato foi um ano atípico. Um ano que mudou as nossas vidas, mudou como as relações de trabalho são instrumentalizadas e mudou o funcionamento também da administração pública, não apenas das empresas privadas, não apenas das famílias, mas também da administração pública. Foi um ano de adaptação, foi um ano de descobertas e um ano que, nessa perspectiva, tem que ser relativizado porque necessários foram determinados experimentos administrativos que foram efetivados para que o princípio da continuidade da administração não fosse vulnerado, tendo em vista o estado pandêmico que nós enfrentamos. Tendo em vista o número elevado de itens que foram elencados ainda pela auditoria, e visando não cansá-los com essa intervenção, nós separamos 2 blocos de itens que nos parecem blocos esses que reúnem uma similaridade entre esses achados. O primeiro bloco, e eu gostaria de inverter a ordem cronológica dos itens, ele diz respeito à terceirização. Quando se fala em terceirização, há uma mudança paradigmática que tem que ser levada em consideração no âmbito da legislação nacional. E essa mudança ela se iniciou no âmbito do Supremo Tribunal a partir do julgamento do tema de repercussão geral 725 e da TPF 324, quando passou-se a admitir a terceirização de atividade fim. Ainda que esse argumento seja exercido, seja esgrimado aqui da tribuna, apenas como um adendo, porque, de fato, as terceirizações elas não atingiram a atividade fim da Prodeb. E, nessa perspectiva, com a deliberação do Supremo Tribunal, foram gestados outros elementos normativos que vieram a inovar acerca da possibilidade de terceirização dos serviços na administração pública. Dentre esses diplomas normativos, eu gostaria de sobrelevar o Decreto 9.507 de 2018, cujo o artigo 4º trata especificamente das estatais. E nesse artigo 4º, ele é muito claro, nos seus incisos 3 e no seu inciso 4, quando ele exclui a possibilidade de vedação à terceirização de atividade fim daquelas empresas que dependem de tecnologia, e esse é o objeto social da Prodeb. Nós não podemos esquecer que a Prodeb é uma empresa que trabalha com computação de dados, com formação de sistema, uma atividade dinâmica que se altera cotidianamente e que tem a necessidade de uma expertise muito grande para a sua consecução. Nessa mesma perspectiva, ele também exclui da vedação da terceirização da atividade no seu inciso 4º a impossibilidade de se competir no mercado concorrencial em que se insere. Ora, caso a Prodeb não possa contratar os melhores profissionais e aqueles que são mais qualificados para a consecução do seu objetivo social, obviamente ela terá uma perda premente de concorrência, porque outras empresas que têm uma maior flexibilidade na contratação poderão ingressar nesse mercado e, efetivamente, reduzir não tanto o faturamento da Prodeb, quanto o objeto da prestação do seu próprio serviço. Por outro lado, é importante frisar que o gestor não passou inerte à necessidade de prestação de mão de obra, porquanto, isso já foi reconhecido em outras oportunidades por esse régio tribunal, foi solicitada a abertura de concurso para a Secretaria de Administração através do procedimento 020-62-700-42-426, sem que houvesse qualquer êxito. O gestor da Prodeb ele não tem autonomia para deflagrar o concurso público. Ele depende da Secretaria de Administração, ele depende do governo estadual, que é o mantenedor e o acionista majoritário da Prodeb, para que possa efetivar essas contratações. Essa realidade que eu trago a Vossas Excelências, acerca da possibilidade de contratação e da flexibilização da terceirização na atividade estatal, ela não passou desapercebida ao Tribunal de Contas da União, porquanto, quando da apreciação da tomada de contas 05561 de 2017-5,
da relatoria do ministro Véder Oliveira, restou assentada a possibilidade de terceirização, normalmente naquelas empresas que têm como objeto social a consecução de serviços tecnológicos. E, nessa perspectiva, Sua Excelência assentou naquela oportunidade que, diante da atual jurisprudência do STF e da legislação renovada aplicável, considera-se que a contratação sob análise não compreendeu terceirização irregular, eis que é possível a prestação de serviço abranger as atividades principais de uma companhia. Ademais, as estatais e, por conseguinte, as suas subsidiárias e controladas detêm mais flexibilidade na contratação de execução indireta de serviços em relação à administração direta, autárquica e fundacional, podendo, inclusive, a terceirização nas estatais alcançar a disponibilização de profissionais que façam parte do seu plano de cargos e salários, desde que devidamente presentes os atributos de uma das hipóteses de excepcionalidade previstas na legislação. E este mesmo tribunal, este egrégio tribunal, apreciando questão similar, muito há pouco, no dia 20, salvo engano, no dia 23 de março deste mesmo ano, cujo a tomada de contas foi da relatoria do eminente conselheiro João Bonfim, entendeu de forma idêntica, no sentido de que não vulnera a legalidade a contratação de terceirização nesses casos específicos de mão de obra voltada à tecnologia, de existência de expertise, consignando, inclusive, a necessidade de aplicabilidade do decreto 9507. Naquela oportunidade, Sua Excelência, o conselheiro João Bonfim, cuja a tomada de contas foi aprovada à unanimidade por esse plenário, relatou o seguinte: alinho aqui a minha posição com a PGE, quando atenta para o fato que o segmento de atuação da Prodeb necessariamente enseja a terceirização para desenvolvimento de atividades específicas. Não há como a Prodeb possuir em seus quadros, por exemplo, desenvolvedores especialistas em todos os tipos de programas e inovações que vão surgindo a cada momento. Naquela oportunidade, também, Sua Excelência ressaltou que essa matéria já havia sido apreciada por esse plenário em outras oportunidades, na tomada de conta 2640 de 2014, na tomada de conta 2464 de 2013. Dessa forma, Excelência, invocando o princípio da segurança jurídica, da vinculação, ainda que subsidiariamente, mas do CPC, que traz a necessidade de vinculação às decisões plenárias e de autorreferência na jurisprudência dos próprios tribunais, pede que seja afastada a punição do gestor, nesse caso específico, no que pertine às terceirizações. No que diz respeito ao segundo bloco de achados que foram elencados pela auditoria, todos eles, é importante frisar, em nenhum momento houve imputação de qualquer dano no erário. São achados que têm um perfil puramente formal e que, em sua maioria, tem como razão e são consequência do evento pandêmico, da situação excepcional, como bem registrado pelo eminente conselheiro Hinaldo, que nós vivemos no ano de 2020. Ora, foi um ano que se aprendeu através do trabalho remoto, foi um ano em que a administração, como já dito, ela precisou inovar para que o princípio da continuidade não restasse ofendido. Desta forma, não havendo reflexo financeiro, não havendo qualquer tipo de dano ao erário, apresentando apenas determinadas ressalvas materiais que, inclusive, em sua maioria, a própria Prodeb já informou que foram adotadas providências para que fossem saneadas. Pede também que, nessa perspectiva, seja afastada a punição dos credores, seja tais direcionamentos acatados apenas como recomendação, não como determinação, porquanto há uma característica, de fato, que excepcionaliza esses eventos, há um ano pandêmico que tem que ser levado em consideração e há um novo entendimento acerca da terceirização do trabalho na atividade pública, há uma modernização desse instituto por parte do Estado e da administração brasileira, e esse TCE tem caminhado ao lado, na vanguarda desses entendimentos, como já exposto aqui por diversos precedentes que já foram exarados por essa Corte. Sem me alongar bastante e agradecendo a Vossas Excelências a atenção, agradecendo a plateia a atenção, pedimos então que sejam aprovadas as contas sem qualquer punição aos gestores. Muito obrigado. Doutor José Carlos, nós que agradecemos tê-lo ouvido e o quão importante é a presença do advogado aqui nos estudantes que se formarão e, quiçá, estarão aqui em breve também defendendo os seus clientes e fazendo as suas manifestações. Muito obrigado, muito nos honra a presença de Vossa Senhoria. Em discussão, o processo relatado. Conselheiro, só nos falta, conselheiro Antônio Norato, encerrada a discussão, colherei voto
o único voto do conselheiro Antônio Honorato diante da divergência na questão da multa e da recomendação, da determinação pela recomendação. Eu acompanho a divergência, no caso do conselheiro Hinaldo. Ok. Bom, a proposta vencedora no mérito é o do conselheiro Pedro Lino. Eu indago Vossa Excelência se fará conferência do feito. Confiro, senhor presidente, salvo a redação. Dou por conferido. Próximo item, recursos. Teríamos o processo TCE 11.917/2022, mas encontra-se prejudicado, seria um retorno de vistas, mas o conselheiro solicitante não encontra-se nesta sessão. Também temos um retorno de vista, outro retorno de vista, que é o processo TCE 1959/2022. Também encontra-se prejudicado pela ausência do conselheiro vistor. Teríamos o processo transferido do dia 20, que seria o TCE 1295/2023. É uma revisão, mas encontra-se prejudicado pela ausência da revisora. Também encontra-se prejudicado o próximo processo, seria o TCE 363/2023, porém encontra-se prejudicado pela ausência do relator. Em embargo de declaração, não há nada pautado. Em reclamação, teríamos o processo 3877/2023. O relator é esse presidente que vos fala, porém eu peço à Secretaria-Geral o adiamento do referido processo. Matéria administrativa, já houve a inversão da pauta. Requerimentos e indicações. Comunicações e moções. Nada. Com a palavra o conselheiro senhor Hinaldo presidente, Araújo. Antes de encerrar, eu não poderia te fazer um breve registro, até porque daqui a alguns dias estaremos a comemorar 2 de julho, uma data mais do que importante para todos nós, baianos e brasileiros. E com muita alegria, senhor presidente, geral, e para mim em particular um pouco triste, já que não vou poder participar, amanhã, no dia 30 de junho, eu estarei participando do 9º encontro dos estudos avançados que o Instituto Rui Barbosa promove com a Universidade de São Paulo, um encontro mensal no Instituto Cesareiro Correia do Tribunal de Contas da União, e teremos a 9ª edição, onde diversos conselheiros participam. Portanto, eu não vou estar aqui amanhã no tribunal, mas preciso registrar que das 10 às 12 horas, no plenário do TCM, aquele que ocupávamos até poucos dias, o nosso amigo professor Francisco Sena, arquiteto e historiador, proferirá a palestra Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, um mergulho na nossa história. Será transmitido pelo YouTube, eu farei questão de assistir posteriormente, mas para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de participar de algum curso presencialmente com o professor Francisco Sena, eu sugiro que participe, porque de fato, como o próprio título da palestra já o diz, é um verdadeiro mergulho na nossa história, na história da Bahia. Quem já ouviu o professor Sena falar sobre a história de Salvador, né, nesses 5 séculos, realmente fica encantado pela capacidade do palestrante, pela quantidade de informações que ele traz e de coisas que passam por vezes despercebidas daqueles que visitam e que percorrem as ruas do nosso centro histórico. O professor Francisco Sena é um talento, um profissional de mão cheia, e feliz o TCM por contar com um profissional de tamanho escola no seu quadro. De maneira que entendo, senhor presidente, que é importante fazer esse registro, e também pedindo a Vossa Excelência que posteriormente à fala, essa palestra, como disse, que será transmitida pelo YouTube, fique disponibilizado no nosso portal, para que todos aqueles, como eu, que não vão poder assistir pessoalmente, possam se deliciar com esta aula de cultura, de história e, acima de tudo, de humanidade, que o professor Francisco Sena sempre nos oferece, sempre nos brinda. Então, de fato, é uma sugestão que faço, e felizes aqueles que puderem participar. Perfeito, doutor João? Nós que agradecemos, conselheiro Hinaldo, e assim será feito. Eu, com a palavra, o conselheiro Pedro Lino, para comunicações. Senhor presidente,
Senhor presidente, na verdade, para trazer o conhecimento desse plenário, quisarei que conferir quitação à senhora Paula Luísa Lima Melo, a qual, tendo em vista a multa que lhe foi aplicada por intermédio da resolução 032/2022, demonstrou o recolhimento da quantia de R$ 2.013,70, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos. É a informação que eu presto, senhor presidente. O plenário dá-se por inteirado, o conselheiro Pedro Lino. O último item da pauta, o que ocorrer. Nada mais havendo, desejando excelente tarde a todos. Mais uma vez agradecemos a presença do desembargador Adonias dessa casa. Encerramos a presente sessão.